Cada jogo tem que ser uma final, caralho. Esse jogo hoje é de título, lá na frente conta muitos pontos de hoje. Todo mundo junto, caralho. Nosso objetivo é só um. É o esquadrão, não tem jeito! Mais 3, vamos! Voltar pra casa, mano, com a fonte nova cheia, mano. Pra brigar pela liderança do campeonato, caralho. Vamos lembrar dessa porra, nós temos um jogo a menos, caralho. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, hoje tem o nosso esquadrão em campo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que é muito importante e que vai dizer muito sobre o Bahia daqui pra frente. Vai dizer se o torcedor pode ter esperança do Bahia brigar ali pelo título do Campeonato Brasileiro, por que não? Pela segunda colocação, terceira colocação, mas principalmente pela liderança momentânea do campeonato, porque o Bahia está fazendo uma ótima campanha de início de campeonato. O Bahia só não é segundo colocado porque tem um jogo a menos. Óbvio que o jogo poderia dar qualquer outro resultado, mas se você pegar que o Bahia enfrentaria Chapecoense dentro da Fonte Nova, o Bahia tinha tudo para sair com triunfo e tá hoje em segundo colocado. Mas é um jogo muito importante que a gente tem que ter calma nessa hora. Porém, eu sou um cara que estou muito esperançoso nesse momento. Antes da gente debater sobre isso, já deixa o like, se inscreve no canal e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Família, o negócio é o seguinte: a eliminação do Bahia na pré-Libertadores manchou o bom início de ano que o Bahia estava fazendo. O Bahia até então estava fazendo um ótimo início de ano, invicto, ganhou fora de casa as duas partidas no Campeonato Brasileiro, ganhou o Vitória no Barradão com o Sub-20, né, que foi um time de Série A fora de casa que a gente venceu também. A gente que estava com essa dor de cabeça aí de não vencer fora de casa, o Bahia iniciou vencendo bem fora de casa o Vitória, o Vasco e o Corinthians. Então o início do ano do Bahia estava ótimo. E aí vem a tragédia do ano, que é a eliminação na pré-Libertadores. Depois disso o Bahia ali oscilou, né? Teve uns jogos ali que sentiu a pressão, né? Principalmente ali contra a Jacuipense, foi Juazeirense, e contra o Vitória no primeiro tempo ali do Bavi da final. Depois o Bahia voltou a jogar bem, jogou contra o Vitória bem, na minha opinião, na quarta-feira, e depois jogou ali não tão bem ofensivamente, mas defensivamente o Bahia jogou muito bem contra o Internacional. E aí o Bahia vira ali o quarto colocado do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos que os três que estão na frente. Então esse jogo a menos poderia colocar o Bahia hoje, né, na vice-liderança. O Bahia hoje ele tem um jogo a menos aqui que o Palmeiras e que o Fluminense e que o São Paulo. Então esse jogo a menos, se o Bahia vencesse na Fonte Nova, a gente tá aqui trabalhando como se o Bahia tivesse vencido, sem menosprezar a Chapecoense. É só uma hipótese aqui, já que o Bahia jogaria na Fonte Nova e o Bahia tem uma força muito grande na Fonte Nova. Então o Bahia poderia estar com 14 pontos, sendo vice-líder. E aí, cara, eu querendo ou não, eu começo a pensar que é possível o Bahia brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro, né? Não sei se o Bahia consegue ser campeão até o final, mas por que não? Se a gente já viu vários times aí que com menos, sem ninguém dar nada, conseguiu chegar a ser campeão. A gente viu o Leicester, né? A gente viu outros times aí. O próprio São Paulo, eu lembro quando foi campeão na Copa do Brasil, ele passou nos pênaltis pelo Sport no Morumbi. E aí todo mundo dava que o São Paulo ia cair na próxima fase e o São Paulo foi campeão. Então assim, ninguém tá dando nada, nem a própria torcida do Bahia tá dando muita coisa pelo Bahia, né? Todo mundo tá ali, time é pipoqueiro, vai cair. Mas quando você para pra pensar assim, quando você pega os próximos 4 jogos do Bahia, que vai dizer muito sobre esse Bahia, você começa a pensar assim, cara, se ele ganhar do Bragantino hoje, eu começo a ter esperança que pode acontecer. Pode acontecer do Bahia chegar a ser líder do Campeonato Brasileiro e brigando até o final. Por quê? O Bahia vai enfrentar Bragantino, Remo, Atlético Paranaense e Palmeiras nos próximos 4 jogos, sendo que Bragantino e Remo é antes da parada da data FIFA, Atlético Paranaense e Palmeiras depois da data FIFA. Dos 4 jogos, só para vocês terem uma noção, desses 4 jogos, família, 3 é na Fonte Nova: Bragantino, Atlético Paranaense e Palmeiras. São 3 jogos difíceis, não são jogos fáceis. Fora de casa a gente vai pegar o Remo, que também não é fácil. O Remo tá perdendo, mas tá jogando bem. Porém,
é acessível para um time que quer brigar ali para ser campeão ou para terminar ali entre os 3 primeiros, vencer pelo menos 3 jogos desse, fazer 9 pontos. O Bahia tem total condições de fazer 9 pontos aqui, ou no mínimo, né, ali na minha opinião, ali no pior cenário, o Bahia pode fazer 7 pontos, né, que também botaria o Bahia na briga pela liderança, entendeu? Mas se o Bahia fizer 9, é espetacular. Se o Bahia fizer 10, melhor ainda. E a gente vai analisar isso aqui. E para o Bahia chegar nessa briga pela primeira colocação no Campeonato Brasileiro, que para mim, eu que sou um cara muito sincero, cara, eu critico muito o Bahia, critico muito o Rogério Ceni, Cadu Santoro, tô sempre falando a verdade para você. E a verdade que eu acho nesse momento é que dá sim pro Bahia brigar pela liderança neste momento. Dá pro Bahia chegar o líder do Campeonato Brasileiro é o São Paulo, que até pouco tempo não vinha bem. Então, se o São Paulo, que tá vindo em crise, tá ali em cima, o Bahia pode encostar também. Times que era favorito a estar líder do campeonato não estão mostrando bom futebol. O Cruzeiro aí acabou de demitir o técnico. O Palmeiras ganhou o Mirassol no sufoco. O Mirassol merecia um empate lá no Allianz Parque, né? Então são equipes que não estão mostrando esse futebol todo vistoso. O Bahia pode aproveitar. Mas para o Bahia iniciar, dar fé à torcida, que aí também é complicado. O Bahia tem que dar à torcida motivo para acreditar. Vai tudo passar pelo jogo de hoje entre Bahia e Bragantino. Por quê? Hoje é um jogo decisivo, cara. Hoje é um jogo decisivo. O Bahia mostrar pro torcedor que, tipo assim, cara, eu mudei. Cara, a gente teve aquilo acontecido, mas não vai acontecer mais, né? Não vai acontecer mais. Quando tiver um jogo decisivo, a gente vai lá para decidir. Porque esse é o jogo aqui do Bahia entrar na briga ali pela liderança. Bahia vence hoje o Bragantino, a depender do resultado do São Paulo e Atlético Mineiro fora de casa, o Atlético Mineiro ali no sufoco, o Bahia entra grandão aqui, ó, pai, para brigar pela liderança. Porque o Bahia, vamos dizer que o São Paulo hoje já tropeça lá no Atlético Mineiro, empate ou perca. O Bahia fica ali a 2 pontos, 3 pontos de passar o São Paulo e com jogo a menos. Então começa a ser real, né? Começa a ser real o Bahia chegar na primeira colocação ali, ser líder do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontece há muito tempo, né? Não acontece há muito tempo. Então, tudo passa por hoje, 7 horas, Bahia e Bragantino, cara, sabe? Tudo vai passar por esse resultado aqui de Bahia e Bragantino. Óbvio que muita gente ia falar que nada, esse time vai pipocar de novo, esse time vai perder de novo, esse time aí vai sentir a pressão da torcida ali em cima deles para tentar ganhar, para brigar pela liderança, eles vão sentir a pressão e vai... Cara, se isso acontecer, mais tarde eu vou estar aqui para estar descendo na madeira aí, falando a verdade que aconteceu no jogo. Mas até então, eu tô postando esse vídeo 6 horas da manhã, tô fazendo hoje de noite para postar 6 horas da manhã. Eu tô acreditando que o Bahia vai ganhar do Bragantino, o Bahia vai ganhar do Remo fora de casa, vai ganhar do Atlético Paranaense e vai empatar com fé em Deus contra o Palmeiras, né? Ou vai até ganhar do Palmeiras e empatar com o Atlético Paranaense, não sei. O Bahia empatando com um aí, ganha os outros 3. Nós vamos grandão ali pela liderança, cara. Nós vamos buscar a liderança grandão aí do campeonato. E aí sim, o Bahia entra com tudo na disputa pelo Campeonato Brasileiro. Bahia que entrando na disputa pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia tem uma vantagem sobre os seus adversários, que é o vexame do ano, a eliminação na pré-Libertadores. Vamos dizer que o Bahia assuma a liderança nessas próximas 4 rodadas. Ou o Bahia termine o primeiro turno ali em segundo colocado, ou líder do campeonato no primeiro turno, né? Perdão, no primeiro turno. Muitos times aí vai estar brigando lá pela Libertadores, pela Sul-Americana, né? Copa do Nordeste ali vai ter um time, vai ter Copa Sul-Sudeste, né? Os outros times vão estar jogando outros campeonatos, Sul-Americana, Libertadores, né? E o Bahia vai ter só Copa do Brasil e Brasileirão. Depender que se o Bahia tiver líder, eu garanto a você, o Rogério Ceni ele vai focar no Brasileirão, nem a Copa do Brasil ele vai focar. Ele vai focar no Brasileirão. Então quando tem ali Palmeiras botando reserva, Flamengo botando reserva, Ceará botando reserva, né? Ou Ceará não, rapaz. Mirassol botando reserva. Aí você vai lá pro São Paulo, botando time reserva para jogar Sul-Americana. Outros times aí que vai tirar pontos, Atlético Mineiro, Grêmio, botando equipes reservas para jogar Sul-Americana. O Bahia tá com o time dele completo no Campeonato Brasileiro. E aí o Bahia tem que ir buscando pontos.
3-1, 3-3-1, e só ganhando ponto, tira ponto aqui, ponto ali, quando vem a gente tá grandão. Até a última rodada aí, pelo menos, chegar até ali, faltando 4 rodadas, a gente ainda brigando pelo título, pra gente infernizar quem vem jogar na Fonte Nova contra a gente. Eu acho que é possível, como a gente viu aí no início do vídeo, o Caio Alexandre, o Rodrigo Nestor, estão confiantes também em buscar o título, em buscar a liderança do campeonato. Então os caras têm essa visão de ser campeão e a gente vamos acreditar. E se eles vencer hoje, eu digo a vocês, se o Bahia vencer o Bragantino hoje, eu começo a acreditar que o Bahia tem total condições de ser líder do Campeonato Brasileiro e ser campeão brasileiro. Porque a equipe do Bahia não é ruim, só basta ter psicológico. A gente viu aí que o Bahia foi eliminado ali por Rings, muito por conta do psicológico. Depois que tomou o gol, não conseguiu mais jogar, estava jogando bem, conseguiu o resultado e aí depois tomou o gol, acabou o time. Teve psicológico para virar em cima do Vitória. Então assim, eles só precisam vencer hoje. Não vai ser um jogo fácil. Eu acho que dos 4 jogos que vai vir, eu acredito que o mais difícil vai ser esse contra o Bragantino. O Bragantino vem de derrota de virada, a torcida apertando. É um time que jogou muito bem contra o São Paulo e contra o Cruzeiro, né? É uma equipe muito bem qualificada. Então, na minha opinião, desses 4 jogos, o mais difícil vai ser o do Bragantino, né? O Palmeiras vai ter a dificuldade, mas todo mundo já espera. O Bragantino vai ser complicado. E aí o Bahia pega Bragantino hoje, né? Depois pega o Remo domingo, 4 horas da tarde. Jogo também bom aqui. Depois dá a parada técnica aí. A parada aí do Data FIFA. Só volta aí para jogar contra o Atlético Paranaense no dia 1º. E depois, no dia 5, pega o Palmeiras. E aí a gente vai ver como é que vai terminar a tabela, nosso tricolor, depois desses 4 jogos. Eu tô com muita fé que a gente pode terminar no topo da tabela. Só para terminar aqui nosso vídeo, vamos ver os 4 próximos jogos do São Paulo, que é o líder do campeonato hoje. E que, se o Bahia vencer a Chapecoense, que era o jogo ali que tava faltando, o Bahia estaria 2 pontos atrás do São Paulo. O São Paulo, se você pegar aqui, o São Paulo vai ter os próximos 4 jogos muito mais difícil do que o do Bahia, cara. Entendeu? Entendeu porque eu tô dizendo a você que dá para sonhar, né? Dá para ter fé que a gente pode conseguir a liderança do campeonato aí. Daqui a 4 rodadas a gente tá líder desse campeonato, até antes, e continuar assumindo a liderança por conta desses 4 jogos. O São Paulo pega o Atlético Mineiro hoje, 8 horas da noite. Atlético Mineiro em crise, né? Tentando que vencer de qualquer maneira dentro de casa, né? E aí se o São Paulo empatar, já tropeça, o Bahia já encosta. Mas já diminui a diferença. Depois o São Paulo pega o Palmeiras, no Clássico Rei, pega o Palmeiras e aí Palmeiras é barril. Palmeiras pegou o São Paulo a última vez e bateu. Normalmente as últimas vezes que o Palmeiras tem pegado o São Paulo tem vencido, se eu não me engano. E aí é jogo duro aqui também pro São Paulo. Jogo muito duro. Depois o São Paulo sai para jogar contra o Internacional no Beira-Rio. O Inter aqui pela degola, tendo que vencer de qualquer maneira. E pega o Cruzeiro no Morumbi. O Cruzeiro também tendo que vencer de qualquer maneira. Então aqui, ó, nos próximos 4 jogos, 3 times gigantes. Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional e Cruzeiro. Então assim, cara, quando a gente vê assim, os próximos... Se o São Paulo fizer aqui 9 pontos nesses 4 jogos seguidos, não tô dizendo que ele não pode fazer não, tô dizendo que se ele fizer... Aí o São Paulo entra aí para ser campeão grandão, porque são 4 jogos muito difíceis. São 4 jogos para lá de Bagdá, né? São 4 jogos muito difíceis. Então quando a gente pega assim, cara, os 4 próximos jogos do líder e pega nossos 4 próximos jogos, a gente que tem 4 pontos a menos que eles, se eu não me engano, a gente fala assim, cara, dá para sonhar. 4 não, é 5 pontos, se eu não me engano. 5 pontos a menos que eles. A gente fala assim, porra, velho, dá para sonhar. Ele perde um, a gente ganha. Já diminui aí a diferença para quê? Para 2 pontos, com jogo a menos. Um jogo a menos, né? E aí a gente pega, tenta ganhar outra, ele empata, já empata em pontos. E aí vai indo, quando o Vente tá ali, ó, na liderança, brigando por cima, né? Eu tô na fé. Se você aí não tá na fé, tudo bem também. Você não é menos torcedor que eu, nem mais torcedor que eu. Eu, nesse momento, eu tô na fé. Em muitos momentos eu falei, rapaz, esse time não vai ganhar nada. Esse time não vai fazer nada. Mas nesse momento, não tô dizendo que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu tô fazendo fé em ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Bahia dá pra se tornar líder e dá pra manter a liderança e ir brigar até o final pelo título. Se vai ser campeão, aí só o tempo vai falar. Mas tudo isso aí vai passar pelo jogo de hoje entre Bahia e Bragantino. Rapidinho para finalizar, passando aqui pela classificação.
Bahia está em quarto colocado com 11 pontos, né? Tem o Fluminense e o Palmeiras na frente dele aqui com 13, mas com jogo a mais, e o São Paulo. Já o Flamengo aqui está com 10 pontos e com jogo a menos. Só ele e Bahia tem um jogo a menos. Os únicos dois times que não perdeu nesse ano foi o São Paulo e o Bahia no Campeonato Brasileiro. Para você ver que a campanha do Bahia, se o Bahia vencesse a Chapecoense ali no jogo que tá faltando, ficaria ali muito parecida com a do São Paulo, né? Só que estaria ali tirando o patamar do São Paulo, seria um empate. Então assim, galera, pode pegar esse vídeo meu aqui, pode até virar meme. Eu tô com fé que o Bahia vai vencer o Bragantino hoje. Nós vamos encostar no São Paulo. O São Paulo vai tropeçar lá contra o Atlético Mineiro. Nós vamos encostar no São Paulo. Óbvio que o Palmeiras e o Fluminense podem ganhar e passar, mas eu tô contando com a gente com um jogo a menos. Então a gente vai encostar ali, e aí a gente vai para cima do Remo, e no próximo jogo dentro de casa, que é Bahia Atlético Paranaense, vai estar lotada a Fonte Nova, esperando o Bahia ser líder do Campeonato Brasileiro. Mas é só botar na mão de Deus, entregar na mão de Deus, vamos ter um pouco de fé, né? E vamos ver aí se isso vai acontecer ou se isso aí só vai ficar na minha cabeça aí, eu só vou me estressar mais tarde. Eu tô com fé que vai dar tudo certo. Mas é isso, galera, já deixa aqui nos comentários se você tem fé do Bahia virar líder do Campeonato Brasileiro, se você acha que o Bahia tem condições de virar líder no Brasileiro nos próximos 4 jogos, e melhor ainda, se você acha que o Bahia dá para ser líder até a última rodada do Brasileirão e ser campeão brasileiro. Mas é isso aí, galera, já deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.